Remuneração, Comportamento, Governança e seus Desafios, o administrador Marcelino Tadeu Assis, que é professor, pesquisador, mestre em Administração e Desenvolvimento Empresarial, consultor organizacional e autor do livro Gestão de Programas de Remuneração, Conceitos, Aplicações e Reflexões. Quem irá mediar a palestra será a administradora Elioneide Venâncio, coordenadora adjunta da Comissão de RH. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Prazer enorme ter todos vocês aqui. E também agradeço às pessoas que estão em casa e já deixo aí um bom dia, boa tarde, boa noite para aquelas pessoas que vão nos assistir em outros dias, em outros horários. E essa é a grande vantagem de um evento como esse. Agradeço à Comissão Especial de Recursos Humanos, especialmente aqui ao Wagner. O nosso tema aqui que nos foi oferecido é remuneração, comportamento, governança e seus desafios. A nossa inserção nesse evento surgiu de uma postagem que eu fiz no LinkedIn sobre comportamento humano, incentivos financeiros, governança corporativas, os desafios da gestão sustentável. E em que momento eu fiz aquilo? No início desse ano, onde havia um teórico escândalo relacionado a uma grande organização, mas, na realidade, eu não me reportava a nenhum caso específico. Eu tentei varrer os últimos 30 anos de, eventualmente, problemas no mundo organizacional e em que medida existe uma relação aqui associada à remuneração, incentivos financeiros, e em que medida esse comportamento humano pode levar alguma organização a deixar de atuar de uma maneira efetivamente sustentável em todas as possibilidades, em todas as vertentes. Então, foi dentro desse cenário, no início do ano, que eu fiz essa postagem, refletindo sobre essas relações entre essas questões aqui. Alguns dias depois surge, então, um outro artigo, meio que ponderando ou comentando sobre rombo na empresa X, remuneração é a vilã da história, e eu pensei assim, provavelmente o texto que eu publiquei criou algum tipo de discussão sobre essa questão, porque mais ou menos nesse momento se dizia que executivos dessa empresa haviam exercido parte importante dos seus pacotes de remuneração semanas antes do anúncio de que havia um grande problema associado a uma determinada empresa aqui. Então, é nesse contexto que surge essa discussão. E eu trouxe aqui alguns elementos dessa publicação, dessa postagem. E eu dizia assim, olha, que há estudos que demonstram, dentro de certos recortes e premissas, uma relação positiva entre remuneração variável e resultado. E existem muitos estudos que que debatem se existe uma relação entre remuneração e motivação, entre remuneração e comportamento, se comportamento associado à remuneração gera ou não gera resultado. Então, nessa postagem, eu coloco logo de cara mostrando que existem estudos que mostram isso e que a expectativa de remuneração, em certos contextos, afetaria o comportamento das pessoas. Mas eu digo também que há outros estudos, no entanto, que mostram que a relação pode ser até mesmo negativa. A hora que se oferece a alguém alguma coisa em troca de um resultado, esse resultado, por alguma combinação de razões, pode não ser o resultado mais favorável. E eu continuo a minha postagem mostrando que existe um outro estudo que mostra que os resultados gerados pelo estímulo produzido pela remuneração, um determinado estudo mostra que é muito mais em função da quantidade do que da qualidade, ou seja, pessoas vão produzir mais volume de coisas, não necessariamente com mais qualidade. Que a remuneração variável, particularmente, influenciaria muito mais tempo e volume do que variáveis qualitativas. Era o que a minha postagem tentava mostrar. Um outro diz assim, que a remuneração pode até influenciar resultados, mas desde que o trabalho das pessoas, o trabalho daquela equipe, seja um trabalho repetitivo, que tenha um início, meio e fim determinado, onde as pessoas não tenham margem de manobra, tenham exatamente procedimentos muito bem definidos. E é o que esse estudo especificamente tentava mostrar. Na minha publicação, que deu origem ao outro debate, participamos também de um outro grande debate em âmbito nacional sobre esse tema,
proveniente dessas reflexões que eu fiz aqui, que a remuneração poderia ser até nociva. A remuneração variável, oferecer uma premiação a alguém em certas condições, poderia ser algo nocivo quando o trabalho dessa pessoa envolve a construção de algo complexo que poderia levar um tempo muito mais longo. É como se oferecer algum dinheiro a alguém cujo trabalho é em aberto, onde existem processos que ainda estão em construção e que as soluções ainda são inexistentes, que ela poderia ser nociva nessas circunstâncias. Então, se eu quero fazer alguém, um operador de call center, ligar mais, ela pode funcionar. Mas se eu quero fazer com que um pesquisador descubra algo relevante, ela pode ser nociva dentro desse contexto. E há também um outro estudo que eu acho muito interessante, que diz, olha, a remuneração na realidade é neutra, porque a pessoa que já faria um trabalho bom, fará um trabalho bom em qualquer circunstância. O indivíduo que faria um trabalho ruim, fará um trabalho ruim do mesmo jeito, só que fará um trabalho ruim mais rapidamente. Então, um dos efeitos é que ele poderia ser assim, olha, não afeta em nada, mas aquele que faria um trabalho ruim ou que poderia nos trazer algum tipo de problema, nos trará com muito mais velocidade. Há um outro estudo, e eu tento mostrar nessa minha postagem, há estudos também que mostram que até um determinado patamar, um prêmio em relação àquilo que o indivíduo ganha, pode ter um efeito positivo, depois pode ter um efeito negativo se esse patamar subir, e acima de um determinado patamar, um outro patamar de remuneração variável em relação ao salário dele, pode voltar a ser positivo. Ou seja, um mesmo programa, dependendo do tamanho de dinheiro e da maneira como ele é colocado, pode ter um efeito positivo ou negativo para as pessoas. E todos esses estudos que eu mostro lá, todos eles adotam premissas, condições, conceitos, critérios, todos eles fazem certos recortes, mas nenhum deles, nem mesmo aqueles que provam que há uma relação positiva, negativa ou neutra, nenhum desses trabalhos consegue, no mundo real, eliminar outras variáveis que afetam positiva ou negativamente a chance de alguém realizar ou conduzir algum trabalho ou gerar algum resultado. Há uns anos atrás, uma pessoa de uma grande empresa de São Paulo liga para mim para conversar sobre um assunto, porque havia um programa de bonificação nessa empresa e fazia um recorte por negócio. Então, cada executivo tinha uma parcela da sua premiação vinculada aos resultados da sua linha de negócios. E ele disse assim, olha, a linha de negócios que mais gerou resultado é aquela onde o executivo mais vai alavancar a sua bonificação, é aquela área onde o executivo será desligado. Eu falei, poxa, mas que momento ruim, né? O executivo vai ser desligado exatamente no momento em que alguém mostra que foram os melhores resultados daquele ano. E essa pessoa, então, me explicava que eram duas coisas isoladas. O executivo tinha um comportamento inadequado e, por essa razão, já havia um plano de demiti-lo. E como deixou-se de ter uma empresa concorrente no mercado, os resultados daquela linha de negócios foram muito mais favoráveis. Ou seja, independeu no julgamento dessa pessoa que ligou para mim, independeu do merecimento, do trabalho, das competências daquele executivo, porque foi uma variável de mercado. É um pouco essa história. Existem situações onde variáveis vão nos ajudar ou vão nos atrapalhar, então é impossível fazer uma relação direta com, eventualmente, uma premiação que alguém promete a alguém. E eu tento mostrar que, a despeito desses estudos que eu vou apresentando ao longo da postagem, não se discute o quão importante são os mais variados programas de remuneração associados ao mundo corporativo, ao mundo empresarial. Quer dizer, não se discute o quão importante eles são no contexto dos negócios, não se discute quão importante eles são como estratégia, parte das estratégias de gestão de pessoas, e muito menos como formas de recompensar ou de reconhecer. Ou seja, o quanto nós temos muitas possibilidades como forma de compartilhar com as pessoas os resultados gerados pela ação organizada e desejada pelas pessoas. E o que eu percebo, eu mostrava nesse trabalho também, e que tem relação com a ideia de compliance, com a ideia de governança
corporativa, com essas preocupações de ordem trabalhista, eu percebo que muitas organizações e muitas pessoas acreditavam ou acreditam, por vezes, que os programas de remuneração vão independer da estratégia dos negócios, vão independer de processos eficientes, que a remuneração vai suprir o produto e o serviço não é muito bom, mas é possível que, oferecendo a alguém um prêmio, resolvemos problemas dentro e fora das empresas, oferecendo, por vezes, a alguém alguma coisa em troca de determinados resultados, por mais complexos, por vezes, que esses resultados sejam. Então, o que eu tento mostrar são situações do dia a dia onde, por vezes, se acredita que o problema que eu tenho pode ser unicamente resolvido oferecendo a alguém uma premiação em troca de um determinado resultado. Como se esse resultado independesse de uma definição clara de objetivos, de uma ação proativa e responsável das pessoas, da qualidade das relações, de tantas outras questões importantes para os indivíduos no ambiente organizacional. E o que a gente tenta, e o que eu tentei também mostrar, é que essas duas questões, resultados sustentáveis para os diferentes stakeholders, ainda é um desafio muito grande. Há 3 meses atrás, tivemos aqui no Brasil um evento bastante interessante que discutia que nós estaríamos entrando agora num tal movimento do capitalismo de stakeholders. Quer dizer, um capitalismo não mais centrado na ideia do shareholder, aquele capitalismo centrado em quem detém o capital, remunera o seu capital, e sim um outro capitalismo que vai precisar considerar um conjunto mais amplo de atores. Então, o que eu tentei mostrar aqui é que combinar essas duas coisas não é uma combinação fácil, porque existem muitas outras questões que dificultam esse binômio colocado aqui. Resultados sustentáveis, resultados que protegem os interesses de longo prazo e para diferentes atores. E isso, no mundo da remuneração, se deixarmos essas duas questões reféns de ações associadas à remuneração ou remuneração variável, provavelmente vamos acabar estimulando comportamentos que podem não ser os mais adequados, se considerarmos que nenhuma dessas outras variáveis aqui são importantes ou são essenciais na busca pelo alcance ou superação de metas de uma outra organização. E eu coloquei também que muitos são os relatos de programas de remuneração que eles podem afetar a percepção das pessoas, ou eles podem criar até um viés distorcido de como se avalia resultado, como se avalia risco. Às vezes, podemos levar pessoas a tolerarem ou aceitarem mais determinados riscos porque existe uma possibilidade de ganho por trás daquelas questões. Então, por vezes, a gente não percebe que cultura organizacional ou crenças, costumes e valores podem, diante da chama produzida por algum tipo de incentivo financeiro, podem nos levar, ou levar uma equipe, ou levar uma organização para um caminho que não necessariamente é o caminho que nós aqui, ou todos nós que assistimos aqui a esse evento, gostaríamos que aquele programa ou aquela ação nos levasse aqui. E aí eu coloquei também que muito se acredita que por trás dos grandes casos, dos grandes cases, de grandes organizações que quebraram aqui, que por trás de muitos desses escândalos sobre os quais nós já acompanhamos, pelo menos nesses últimos 30 anos, quer dizer, muito se acredita que por trás disso tem sempre um programa de remuneração, alguns programas de remuneração, algum tipo de incentivo financeiro, e porque alguém queria proteger o seu quinhão, acabou comprometendo os interesses de longo prazo dessa ou daquela organização. E não há como negar, por vezes, que isso gera ou pode gerar uma pressão importante pelo dinheiro envolvido, pelas condicionantes, pela fragilidade de algumas organizações em relação aos seus valores, pela maneira como o processo de gestão ocorre, pelo grau de centralização que, por vezes, expurga, elimina a presença de comitês, a presença de preocupações relacionadas à confiabilidade, à compliance, etc., etc. O quanto, dependendo do ambiente, imaginar que o incentivo financeiro mobiliza a atenção das pessoas sempre
na direção correta, não seria possível, talvez, afirmar. E o meu texto colocava essa discussão. E é claro que, por trás desses escândalos, há também fatores externos. Existem diversas questões. O Fernando Bagnoli comenta que essas são as questões bastante comuns por trás das organizações, das grandes organizações, que acabam deixando de existir, por vezes, de uma hora para outra, ou que se transformam, grandes organizações que se transformam em organizações bem pequenas, onde diversas questões podem estar ali presentes. E o terceiro item que ele coloca é a passividade dos acionistas, que por vezes também tem uma visão de curto prazo em relação à maneira como determinadas organizações produzem ou geram resultados. Então há fatores externos, evidentemente, mas há muitos fatores internos que estão contribuindo também para essa quebra, para esse desajuste, para esses problemas associados à gestão. Pouca preocupação com compliance, pouca preocupação com governança corporativa, com salvaguarda de diferentes interesses, falhas nos controles. Quer dizer, muitas são as possibilidades de variáveis sobre as quais nós poderíamos ter controle, terem causado ou estarem causando algum tipo de problema em várias organizações nesse momento, em vários cantos do mundo. Aqui. E há, por trás de muitos desses casos como uma certa soberba e arrogância daquelas pessoas que atuam como gestores, uma certa ganância excessiva, uma falta de comportamento ético, fragilidade dos valores, excesso de confiança. Por trás de muitos desses casos, a gente consegue identificar um discurso que reforça determinadas questões. E essas são as questões que aparecem muito frequentemente nessas discussões relacionadas a essas empresas. E eu cito na minha postagem um caso clássico que deve ser um grande aprendizado. Eu não sei se as pessoas que estão aqui presentes, ou as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, se já viram esse documentário, que é um documentário bastante interessante, e é uma grande aula sobre o que não fazer. E é um documentário, Enron, mais espertos da sala, que mostram o quanto diferentes mecanismos de remuneração, diferentes programas de remuneração, dentro de um contexto, de um conjunto de crenças, costumes e valores com alguns desvios importantes, o quanto determinados incentivos financeiros de curto prazo ou de longo prazo podem criar uma atmosfera ainda mais perigosa, ainda mais danosa. Então, quem não assistiu ainda, é uma boa dica assistir esse documentário. E ele tem ali, naquele segundo item, pacote de remuneração, poder da remuneração variável e o sedativo ético que isso acaba criando em diferentes níveis organizacionais. É o que esse documentário vai trazer, uma série de ações de remuneração que tem um papel de mobilizar a atenção das pessoas, mesmo que as pessoas percebam que estamos indo para o buraco, estamos indo na direção errada, mas há uma retroalimentação de estímulos e de esforços ligados aqui aos diferentes mecanismos de remuneração adotados nessa organização. E essa organização, como é um caso de mais de 20 anos, eu cito, então, na minha postagem. E para ficar um pouco mais claro aqui, nesses minutos finais que nós temos, eu trouxe aqui o pacote de remuneração do CEO dessa tal organização, da Enron, caso de mais de 20 anos atrás, como eu falei, documentado nesse filme que ganhou um prêmio importante em 2005. Então, de uma maneira geral, né, eu falo aqui genericamente sobre remuneração e eu trouxe aqui um exemplo de um pacote. Esse executivo, então, no ano de 2001, no ano em que a empresa quebrou, tinha um salário anual nesse patamar que aparece aqui, tinha uma bonificação, remuneração variável baseada em resultados da empresa, desse valor que aparece de 5.600.000, e tem ali, recebeu naquele ano um pacote de ações da empresa, beirando ali quase R$2 milhões. Então isso a gente chama assim um pacote de remuneração direta, onde junta aqui coisas de curto prazo,
que é a visão do salário e coisas de longo prazo, naquele ano especificamente, isso dá um pacote aqui. Em princípio, estamos alinhando interesses, porque o item do salário é um custo fixo, o bônus que aparece ali é uma remuneração variável, então é autofinanciada. Então, em princípio, se alguém está recebendo, a empresa está se beneficiando dos resultados gerados pela ação dessa pessoa, especificamente. E o terceiro, se alguém está ganhando alguma coisa, é porque a valorização das ações naquele mercado está ocorrendo. Então, estamos, pelo menos na teoria, alinhando aqui os interesses dos acionistas aos interesses dessas pessoas que conduzem, que lideram. E o pacote, então, tem esses 3 elementos básicos, aquilo que envolve aqui dinheiro. Claro que a gente está falando de uma estrutura formal. Nesse ano, essa pessoa recebeu mais de 100 milhões de reais. E aí a gente pode aqui discutir, e o vídeo vai tentar discutir, conflitos de interesse, diversas questões, problemas associados ao compliance, que fez com que a empresa, ao longo dos anos, fosse quebrando, e até que deixou de existir em algum momento. E, ao final do documentário, as consequências dessa falência para muitos dos stakeholders que não foram considerados aqui. Eu trouxe, 20 anos depois, eu trouxe aqui um outro pacote de um outro profissional de uma outra empresa americana, porque a legislação americana obriga que as empresas abram dados detalhados e nominais dos executivos, que possuem pacotes mais expressivos naquela organização, para atender um dos princípios da governança corporativa, que é o princípio da transparência. Então, é deixar claro como é que se remunera. E, de novo, pelo menos na questão da teoria, estamos de novo aqui alinhando interesses. Olha, o salário aqui é custo fixo, é parte dos negócios, da dinâmica normal da empresa. A remuneração variável não é mais do mesmo patamar que vocês viram ali. Aqui é uma outra empresa de energia, 20 anos depois. Aqueles são os dados de 2001, aqui são os dados do ano de 2020. Uma remuneração variável que é autofinanciada. Existem indicadores, existem metas, existem aferições, mecanismo de aferição dos resultados, justificativa para termos ou não termos alcançado, se superamos as metas, se não superamos as metas. E temos aqui um total de curto prazo, alinhando aqui, né, os interesses. Temos aqui também ações e opções de ações, se a ação se valoriza, se a ação não se valoriza, o indivíduo recebe parte desse ganho, que, em princípio, a empresa está também recebendo. Eu cito no meu texto o caso de um empresário brasileiro, e cito lá os dados da própria empresa, que acreditava que, se ele compartilha, se ele carrega o pacote de remuneração dos executivos com essas 2 rubricas de ações e opções, ele terá sempre a fidelidade dessas pessoas, ele terá sempre o engajamento e o compromisso dessas pessoas, porque essas pessoas desejarão ganhar continuamente. O problema, às vezes, que se tem é porque uma mensagem realista, transparente para o mercado, pode derrubar essas 2 rubricas que aparecem aqui. E ele lamenta que mensagens negativas realistas sobre a empresa acabaram não sendo dadas, porque pessoas tinham interesse em que o mercado eventualmente não soubesse dos problemas que a empresa vivia, de que havia algumas promessas que não se realizariam naquela organização, mas essas promessas, uma vez colocadas no mundo real, essas parcelas aqui da remuneração sumiriam do pacote dessas pessoas. Então, nós temos aqui um exemplo, já que eu comentei que esse artigo trabalhava em cima dessa ideia de que o comportamento, os resultados e a remuneração não necessariamente vão convergir na direção dos interesses de longo prazo e para todos os stakeholders de uma organização. Eu trouxe aqui esses 2 exemplos simples, principalmente para as pessoas que não lidam com essa questão no seu dia a dia, que existem elementos dessa remuneração que podem ser afetados por uma decisão de eu utilizar esse ou aquele indicador, de eu apurar dessa ou daquela forma, de eu interpretar esse número dessa ou daquela maneira.
E existem outros componentes que podem ser vulneráveis a outras questões. Se alguém conta sempre histórias bonitas ao mercado, de repente o valor da ação sobe. Se alguém conta uma história eventualmente correta, que o momento é assim, o assado, em que momento alguém solta um fato relevante ao mercado? Esse fato relevante ao mercado pode afetar, em alguma medida, e a discussão que se tinha no início do ano, em relação àquela empresa que apareceu lá atrás, é que pouco antes de um fato relevante sobre um problema importante de caixa, de contabilização, executivos exerceram os seus pacotes de remuneração semanas antes do público, da sociedade saber. E é uma discussão grande, já que o grande tema aqui é compliance trabalhista, já que estamos imersos aqui nessa questão que discute a governança e as suas preocupações, os seus pilares e os aspectos relevantes. Por trás dessas questões todas que a gente viu, quando a gente começa a analisar os relatos das empresas que eram eventualmente gigantes, deixaram de acontecer, a gente vai encontrar vários elementos em comum a essas organizações. As situações diferentes são diferentes, os momentos são diferentes, o porte é diferente, o segmento de mercado, mas há muitos elementos em comum associados a esses casos que deram origem à nossa discussão aqui. Tem um livro também bastante interessante, Como as Gigantes Caem, e 5 são as razões, ou são as etapas ou as fases mais comuns, e a gente, quem acompanha casos assim, vai encontrar que esses estágios são mais ou menos comuns nessas organizações todas. Pressão, tempo e decisões ruins acabam sendo retroalimentadas por remuneração e resultados. Remuneração e resultados. Porque, por mais, às vezes, instrumentos que se tenha, as sinalizações dadas em relação aos pacotes de remuneração pode, em alguma medida, eu sei que eu estou tocando numa discussão que talvez nós não teremos tempo de explorar essas questões todas, mas imagina, algumas dessas questões podem antecipar discussões, podem postergar questões, podem criar justificativas, ambientes mais ou menos favoráveis e vai exercer, em alguma medida, pressão para que pessoas tomem decisões e, eventualmente, não serão decisões boas num determinado período de tempo, isso aumenta a pressão, e uma determinada cultura organizacional pode acabar criando um rolo compressor, onde geram-se resultados, gera-se remuneração, a pressão, decisões ruins num determinado período de tempo, e a gente vai postergando ações mais efetivas relacionadas àquela organização, e aí a discussão do compliance, no mundo da gestão de pessoas, as preocupações com o ambiente trabalhista, essa questão desse clima organizacional sedimentado ou alimentado por essas questões, isso pode certamente criar um ambiente muito, muito complicado. E é claro, quando alguém analisa esses pacotes ou essas situações, ou os programas da empresa A, B ou C, de maneira geral, é muito comum que encontre sempre alguma coisa alinhada às práticas de mercado. O mesmo aconteceu com o caso da Enron. A análise, o parecer é que aquele pacote e os pagamentos realizados tomaram como base práticas de mercado. E assim como os casos que a gente já ouviu falar, todos eles a gente poderia analisar que eles são mais ou menos geridos ou criados dentro de um determinado ritual. As ferramentas estão ali, às vezes elas não funcionam, os mecanismos de controle estão ali, às vezes não funcionam, as auditorias ou os processos de revisão de procedimentos estão ali, às vezes não funcionam, os comitês estão ali, mas às vezes não têm a autonomia necessária para produzir o parecer ou os questionamentos eventualmente necessários ali. E eu encerro aqui, como eu falei, vários estudos ali que tomam como base ou que correlacionam comportamento, resultado e remuneração. Eu lancei um livro há alguns anos atrás, onde as pessoas podem consultar todos esses estudos sobre os quais eu falei. E eu encerro aqui a minha fala e devolvo aqui para a Neide o meu microfone aqui para ela. Muito obrigado a vocês que estão aqui. Gente, por favor, vamos agradecer aqui
E muito obrigado também aos que nos assistem pelas redes sociais, na certeza de que tentamos contribuir de alguma maneira para tornar mais rica a discussão que continua ainda no dia de hoje.